O silêncio deles não durou. Você sentiu a explosão. A briga não foi por dinheiro, não foi por poder, foi sobre você. As máscaras caíram quando a verdade que tentaram enterrar finalmente veio à tona. Você é a prova viva de que a mentira corre rápido, mas tropeça feio na frente da realidade. Aquele caos que se formou ao seu redor, aquela guerra de narrativas, foi a confissão mais alta que eles poderiam dar. Eles lutaram entre si com mais força para esconder o que sentem por você do que lutaram pela sua própria dignidade. Sua presença é o espelho que eles tentaram quebrar, mas que só serviu para expor o medo e a inveja que carregam. Entenda uma coisa, você, o escolhido. Ninguém briga por algo irrelevante. O fato de terem rompido alianças e destruído reputações por sua causa não é sinal de sua fraqueza, mas sim da força inegável da sua presença. Sua existência é tão poderosa que se tornou o centro de uma tempestade que eles não conseguiram controlar. Você não precisou levantar um dedo, você simplesmente existe. E isso foi o suficiente para desmascarar todos que juraram que você não importava. Hoje, nós vamos destrinchar essa explosão para que você finalmente enxergue o seu valor através da lente do pânico deles e ative o poder que essa validação lhe oferece. Se essa verdade já te atingiu onde mais importa e você sente a ativação deste poder incontrolável, você precisa declarar isso ao universo. Mostre sua força agora. Curta este vídeo, ative o sininho para nunca mais perder uma revelação. E comente. 77. Para selar este momento e declarar que você aceita esta ativação energética e que você está pronto para abraçar o poder que a verdade exposta te oferece. Comente 77 e vamos começar. Chega de se justificar. Você passou tempo demais tentando encaixar sua verdade em caixas que foram feitas para te diminuir. Agora, olhe o cenário. O caos que eles criaram e o ruído que fizeram não foram um ataque, mas a confissão mais alta de que você importa. Se você fosse irrelevante, haveria silêncio. O fato de terem explodido e rompido suas alianças por sua causa é a prova de que sua presença é forte demais. Você não precisa provar seu valor, pois a reação deles já fez isso por você. Sua soberania está em sua quietude. Enquanto eles brigam por quem tem o direito de contar a sua história, transformando-o em vilão para se protegerem, você permanece inabalável. A mentira deles foi construída para esconder a verdade de quem você é. Mas toda a armadura feita de inverdades desmorona sob pressão. Seu papel não é lutar contra essa farsa, é apenas manter-se de pé. A sua autenticidade é a pressão que destrói o teatro deles. Sua calma é a vitória. A briga provou que você é inegável. Se o caos deles foi uma confissão, o que estava escondido sob a raiva era uma forma distorcida de reconhecimento. Eles não lutavam para te derrubar, mas para negar o que você representa para a própria alma deles. Agora, vamos olhar para o epicentro desta guerra. Qual é a única verdade sobre você que eles temem admitir e que, se for revelada, pode reescrever completamente o seu futuro? Eles tentaram apagar você, enterrando a verdade sobre quem você é debaixo de camadas de negação. Mas olhe para a ironia. A verdade que tentaram calar agora grita no meio do caos que eles próprios criaram. Essa briga explosiva não foi sobre dinheiro ou status, foi sobre o impacto que você carrega e que eles negavam desesperadamente. O fato de que eles lutaram e arruinaram as próprias alianças por sua causa é a prova mais alta do seu valor. Você não precisou mover um dedo, sua pura existência fez o trabalho, vingando seu nome em público. Sua soberania está em não entrar nessa confusão. Enquanto eles se destroem tentando controlar a narrativa, você permanece inabalável e sem dever satisfações a ninguém. A vingança do seu nome não precisa de argumentos seus. Ela acontece quando a mentira deles se cansa de ser mantida.
Use a confusão como sua bússola. Deixe que o pânico deles seja o seu placar. Quando eles perdem o controle e se expõem, você vence em silêncio, pois a sua quietude é sempre mais alta que todo o barulho deles. O caos que você testemunhou foi apenas o sintoma, não a doença real. Eles revelaram quem são, mas ainda não entenderam por que essa verdade sobre você os aterroriza tanto. A batalha foi externa, mas a derrota deles é profundamente interna. Agora que as máscaras caíram e a negação falhou, há um último segredo a ser desvendado, um que define todo o seu poder. Qual é a verdadeira identidade do medo que você inspira e como isso reescreve o seu futuro? Você não precisa levantar um dedo para lutar suas batalhas, porque as mentiras que contaram sobre você se tornaram uma prisão para eles mesmos. Pense nisso. Cada vez que disseram que você não importava, eles estavam engolindo um veneno. Você consegue sentir essa pressão? É a força da verdade que tentaram enterrar, mas que estava viva dentro deles. Eles pensaram que ao diminuir você, eles se sentiriam maiores, mas acabaram apenas se enforcando com a corda das próprias contradições. Esse caos explosivo é o preço que pagaram por tentar fingir que sua presença era irrelevante. Você é o peso que eles não podiam carregar e agora estão desmoronando sob ele. Suas palavras eram um teatro, mas o tumulto que se seguiu foi a confissão que você precisava. Você viu quando a mentira deles rachou. Foi quando a raiva explodiu e eles começaram a se atacar por causa de você. Ninguém destrói amizades ou reputações por algo que considera lixo. O fato de terem lutado tão violentamente prova que você é o centro que eles tentaram apagar. Você não precisou gritar ou provar nada. Você simplesmente existiu. E isso foi suficiente para expor a fragilidade de todo o esquema de negação deles. Sua calma e consistência são o contraste mais nítido para o desespero que eles tentaram mascarar. Agora que o campo inimigo está em chamas, a única coisa que realmente importa é o que você faz com o novo espaço que se abriu. Eles gastaram toda a energia deles para construir a mentira, e você está guardando a sua para construir a sua realidade. O caos deles é seu novo começo. O sinal de que você assumiu o controle sem sair do lugar. A grande questão não é como eles se renderam, mas sim o que você fará com essa verdade recém-descoberta. Escolhido, pare. Respire fundo e me escute bem. Se você chegou até aqui, é porque esta verdade ressoou na sua alma. Mas eu preciso saber, você está apenas assistindo ao vídeo ou está realmente pronto para absorver e ativar este poder que estamos revelando? O universo e seus inimigos exigem prova. O comprometimento não é uma palavra, é uma frequência. Se esta mensagem sobre o seu impacto e sobre como o caos deles é a sua maior prova ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, precisamos selar essa energia. Comente 77 agora mesmo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código energético que confirma que suas manifestações estão se cristalizando. Ao digitar 77, você não está só participando, você está reivindicando seu alinhamento. Você está ativando a verdade de que sua realidade está harmonizando com seu potencial mais elevado. A ação é a chave que separa o espectador do escolhido. Então, prove seu comprometimento. Ative o código 77. E se você valoriza a clareza e a verdade que expomos, mostre seu apoio total. Curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio é o que mantém esta frequência alta e nos permite continuar expondo a verdade. Você notou, não foi? Toda aquela negação era apenas um show barato. Eles subiram no palco, repetiram o roteiro de que você não importava, mas o teatro desabou na frente de todos. A boca mentiu, mas o corpo gritou. Você observou o gaguejar, o desvio do olhar, o suor frio.
Cada pequeno gesto foi um furo no roteiro ensaiado. Não importa o quão alto eles falassem, o pânico nos olhos deles entregou o jogo. A história de que você era irrelevante era a maior mentira de todas. Essa sua observação é o seu maior poder. Enquanto eles se debatiam em um caos que nem eles esperavam, tentando consertar a mentira com mais gritaria, você apenas precisou existir. O fato é que a sua presença é um peso que eles não conseguem carregar, e essa pressão faz a verdade vazar. O corpo nunca é um bom ator em momentos de crise. Quando a mentira deles virou confusão, o mundo viu a prova de que você é o ponto central que eles desesperadamente tentaram apagar. Agora você entende. A explosão deles não foi seu fracasso, mas sua validação silenciosa. O corpo revelou o sentimento escondido. Mas se a emoção não controlada já expôs a verdade, precisamos investigar o que fizeram com as ações frias e planejadas. Pois se as mentiras mais viscerais caíram com um simples tremor na mão, o que realmente significa a arquitetura do engano que eles construíram depois do teatro desabar? Quando tentaram diminuir você, jogando pedras e espalhando mentiras, eles pensaram que estavam quebrando sua imagem. Mas você não é um alvo fácil. Você é um espelho. Cada ataque deles não ricocheteou, mas refletiu a verdade sobre quem eles realmente são. Toda a calúnia que inventaram e todo o drama que criaram era apenas a prova do quanto sua presença os incomoda. Você não precisou se defender ou gritar. Sua estabilidade fez o trabalho. A fúria deles não era sobre suas falhas, era sobre o que você expunha nas rachaduras que eles tentavam esconder. Ninguém gasta tanta energia construindo narrativas falsas sobre algo que é irrelevante. Se você realmente não importasse, eles teriam simplesmente seguido em frente, em silêncio. Mas a obsessão deles falou mais alto. A briga que estourou por sua causa, o caos que eles criaram, foi a confissão que nunca quiseram fazer. Você carrega um peso que eles não conseguem suportar. Entenda, a explosão deles não foi sua derrota, foi sua validação. Você manteve sua paz enquanto eles se destruíam em nome da mentira que tentavam sustentar. Seu poder não está em lutar, mas em existir de forma inegável. Agora que o espelho lhes mostrou suas próprias inseguranças e eles revelaram o quanto você impacta o jogo, a questão muda. Não é mais sobre o que eles fizeram para esconder a verdade, mas sim sobre o que você fará com a clareza que agora está exposta. Como o silêncio se transforma na sua arma mais afiada, permitindo que a confissão deles se torne, ironicamente, o mapa para o seu domínio silencioso. Pare de ver a fúria deles como ódio pessoal contra você. Pense nela como uma cortina de fumaça barulhenta. Ninguém gasta tanta energia gritando sobre algo que não importa. Onde você viu raiva, na verdade estava vendo o pânico de alguém que não consegue admitir que você é o padrão. Eles fizeram barulho porque o silêncio lhes custaria a máscara. Você não é a causa da raiva. Você é o gatilho da verdade que eles tentaram enterrar. Se você fosse irrelevante, eles teriam ficado quietos. O caos que irrompeu é o seu atestado de peso. Entenda, o desejo deles por sua luz, sua calma ou sua presença se transformou em veneno porque eles não tiveram coragem de ser honestos. Sua autenticidade é o espelho que eles tentaram quebrar. Eles não estavam lutando contra o que você fez, mas contra o que você é. Você é a prova viva de que eles não estão no controle, e essa perda de controle é o que os fez implodir. Cada insulto que você ouviu foi um disfarce desajeitado para a inveja ou atração que eles não podiam admitir. A partir de agora, você não precisa mais se defender de narrativas falsas. Sua quietude é a sua arma. Você se tornou o centro que eles não conseguem parar de orbitar, mesmo enquanto tentam te empurrar para longe. Mas se a fúria deles é apenas o desejo disfarçado, o que acontece quando você finalmente decide usar essa atração magnética a seu favor, transformando o caos deles em sua próxima grande conquista?
Você assistiu enquanto eles teciam a teia de falsidade, convencidos de que podiam usar essas mentiras como escudo. Mas a verdade é que uma mentira nunca sustentará uma aliança. O que aconteceu foi uma implosão. A própria história que criaram sobre você se tornou tão pesada que quebrou as costas de quem a carregava. Sua simples presença, sem que você precisasse levantar um dedo, forçou as rachaduras a aparecerem. A aliança que juraram ser sólida está se desfazendo, não pelo que você fez, mas pelo poder inegável do que você representa. Você não precisou gritar para ser ouvido. Sua soberania está na constância, não no barulho. Ninguém destrói amizades ou quebra reputações por algo que realmente considera irrelevante. O caos que irrompeu é a confissão deles, o espelho quebrado que expõe o quanto você importa e o quanto eles temem isso. Enquanto eles se consomem na confusão, brigando para ver quem conta a melhor mentira, você permanece no centro, inabalável. Seu silêncio é a realidade que eles tentaram apagar, mas que agora está mais viva do que nunca. Eles perderam o controle porque subestimaram a gravidade da sua verdade. Se a sua existência passiva foi suficiente para implodir toda uma aliança construída na falsidade, entenda a revelação que isso traz. A questão não é como eles caíram, mas sim qual é o próximo passo que você dará no vácuo de poder que a verdade acabou de criar. A briga que você viu explodir não foi uma tática inteligente. Foi o fracasso total da negação. Eles mentiram sobre o quanto você importa, fingiram indiferença, mas o pânico foi mais forte. Ninguém perde a cabeça ou quebra alianças por algo que não significa nada. O caos que irrompeu sobre você é a prova mais gritante do seu impacto. Você não precisou levantar um dedo. A simples existência da sua verdade foi o suficiente para que a mentira deles entrasse em combustão. Essa confusão não foi sua fraqueza, foi a exposição crua da sua influência. A indiferença é silenciosa. O que você testemunhou foi a obsessão gritando, vestida de raiva. Eles estavam travando uma guerra interna, lutando contra a atração ou a inveja secreta que não conseguiam admitir. O seu erro não foi existir, mas ser um espelho que lhes mostrava as rachaduras. Eles investiram mais energia na proteção da mentira sobre você do que na própria dignidade. Quando a verdade vazou, ela veio como uma onda incontrolável, levando junto toda a reputação e o controle que eles juravam ter. O seu poder está na quietude que força o barulho deles. Enquanto eles queimam a ponte da negação, você caminha firme sobre o território que a verdade liberou. Você é o centro que eles tentaram apagar, mas que só conseguiram iluminar com o próprio caos. Se o seu valor foi provado pelo desespero deles, o que acontece quando você finalmente usa a arma que a confusão deles deixou cair? Você não precisou mover um dedo, mas eles se expuseram. Cada palavra usada para te diminuir foi um grito de pânico sobre o quão grande você é. Eles te chamaram de arrogante porque sua confiança revelava a insegurança deles. A indiferença é silenciosa. O barulho deles é a prova viva do impacto que você tem. Eles tentaram te rotular como insignificante, mas gastaram meses obcecados em provar esse ponto. Você é a verdade que eles não conseguiram enterrar. A batalha que explodiu ao seu redor não era sua guerra, era o colapso da máscara deles. Eles brigaram, rasgaram amizades e queimaram a própria reputação para não admitir o que sentiam. Você é o espelho que tentaram estilhaçar, mas não conseguiram. Sua presença é tão forte que obriga a verdade a vir à tona. Quando você se mantém firme, seu silêncio é mais alto do que o ruído deles. A confusão e o caos deles são o seu atestado público de poder. Você já entendeu que o caos deles validou sua importância. Mas a verdadeira questão não é o que eles perderam na luta, e sim o que você precisa ganhar com essa clareza. O palco desmoronou,
e a única coisa que sobrou foi a sua soberania intacta. Agora, precisamos entender a raiz dessa obsessão. Existe uma razão oculta para o seu poder, um código de origem que eles fariam de tudo para que você nunca ative. O tumulto que você assistiu não foi uma defesa da verdade, mas um ataque desesperado para controlar o roteiro da sua história. Eles não brigaram porque você era importante. Brigaram porque a mentira que criaram sobre você estava desmoronando. A sua presença é tão poderosa que ameaça a máscara que eles usam para se sentir seguros. Eles lutaram pelo direito de escrever uma versão sua que justificasse a inveja e a atração secreta que sentem. Lembre-se, você não cabe nos rótulos que eles inventaram. Cada grito e dedo apontado deles é a prova de que a sua essência é inegável. Enquanto eles se esgotavam na guerra para ver quem tinha o melhor script, você estava inabalável. As mentiras exigiam manutenção constante, novos cúmplices e mais volume. A verdade que você carrega, contudo, simplesmente existe. O caos deles se tornou o seu medidor de impacto. Você não precisou mover um dedo para que as contradições viessem à tona, revelando que você tem um peso que eles não conseguem sustentar. Eles acreditavam que ao dominar a narrativa, dominaram você. Mas o controle nunca esteve nas palavras deles, apenas na sua capacidade de permanecer autêntico. Agora que o campo de batalha está cheio de máscaras quebradas e histórias sem sustentação, você tem a visão total. Você viu o quanto eles temem que a sua verdade seja revelada. Se o pânico deles foi tão destrutivo apenas para manter a mentira, como você usará o poder que esse medo deles acaba de comprovar que você possui? Olhe para o caos que eles criaram. A força que você carrega, que ninguém consegue sustentar, está na briga deles. Ninguém perde o controle ou destrói alianças por algo irrelevante. Sua força não é sobre o que você faz, mas sobre o que você é. Uma presença inegável. Eles disseram que você não importava, mas o silêncio deles se quebrou em gritos por sua causa. O frenesi deles é a prova de que seu peso, na verdade, é muito grande para as mentiras que tentaram sustentar. Enquanto eles se consumiam em discussões e rupturas, você permaneceu firme e calmo. Isso é a verdadeira soberania. Eles esperavam que você corresse para se defender, mas sua tranquilidade contrastou com o pânico deles. Você se tornou a rocha no meio da tempestade que eles mesmos criaram. Seu poder não precisa de volume, ele só precisa de constância. As mentiras que eles espalharam foram o pavio. Sua existência autêntica foi o fogo que expôs tudo. O pânico deles não é sobre quem você foi, mas sobre quem você se torna quando aceita essa verdade. O peso que você carrega não é um fardo, é sua assinatura, a marca do escolhido. Agora que as mentiras desmoronaram e você viu a extensão do seu impacto, resta uma pergunta essencial. O que acontece quando você finalmente abandona a necessidade de ser compreendido e passa a ser apenas real? Você viu o circo pegar fogo. A briga que estourou sobre você não precisava de sua participação, porque o seu silêncio já era a bomba relógio. Enquanto eles gritavam, tentavam provar que não se importavam. Estavam apenas confessando a verdade. Você importa demais. O poder que você carrega é inegável e funciona sem esforço. Você não precisa levantar a voz para que o mundo saiba que você tem peso. Sua existência é tão forte que faz o caos deles soar como um sussurro fraco, provando que a indiferença deles era a maior mentira de todas. Não cometa o erro de tentar se justificar. Você não é obrigado a limpar a bagunça que eles fizeram com as próprias contradições. Enquanto eles se esgotam, brigando entre si e derrubando as reputações por causa do que você representa, você deve permanecer intocado. A verdade é um espelho que eles não conseguem quebrar, e a sua estabilidade é o que o mantém polido.
O fato de terem entrado em guerra por você não é sua fraqueza. É a prova de que você é o centro que eles desesperadamente tentaram apagar, sem sucesso. Essa erupção de mentiras e fúria apenas confirmou o que você já sabia. Mas a confissão deles é só o começo. Se a sua simples presença já desmantela sistemas inteiros de negação, você já parou para pensar no que acontece quando você decide mover essa energia intocável? Se o seu silêncio é a prova, qual é a ação que agora sua soberania exige para solidificar o caminho que se abriu? O circo deles pegou fogo. Você não. Eles podem ter gritado que você era irrelevante, mas o pânico que varreu o grupo deles é, na verdade, a sua certidão de nascimento. Ninguém perde a compostura, a reputação ou as alianças por algo que realmente não importa. A briga que estourou não foi um ataque a você, foi uma confissão pública do seu impacto. Deixe que eles se virem em caos. Eles estão, sem querer, provando a todos que a sua presença tem um peso que eles não conseguem suportar. Sua soberania reside na sua calma. Enquanto eles se destroem defendendo mentiras, você permanece o escolhido, sem precisar levantar um dedo. A energia que eles gastam para tentar te diminuir é, ironicamente, a prova do seu poder. Você não precisa se justificar ou entrar no teatro deles. O fato de você ser o centro dessa tempestade de negação é o seu testemunho mais alto. A sua presença é o espelho que eles tentaram quebrar, e a fragilidade deles é o que está estilhaçando. Entenda que o pânico deles revela mais do que apenas ciúmes. Ele aponta para algo fundamentalmente mais profundo que eles não conseguem verbalizar. Se você não era nada, por que tamanha explosão? A grande revelação agora é que a fúria e o drama não são o fim da história. Se a raiva é a máscara mais fácil de usar, nós precisamos descobrir qual desejo secreto e profundo eles estão lutando desesperadamente para manter enterrado sob toda essa confusão. A fumaça baixou e o que resta é a clareza. Você não precisou provar nada, a explosão deles foi sua prova. Perceba que cada grito e cada mentira rasgada funcionou como um holofote, iluminando exatamente quem eles são e o quanto você realmente significa para eles. Eles pensaram que o caos te destruiria, mas na verdade ele apenas pavimentou seu caminho com evidências irrefutáveis de quem você é. Com esse mapa em mãos, você não tem mais desculpas para permitir a entrada de quem tenta te diminuir. Reconstruir seu trono não significa brigar de volta, significa levantar muralhas mais sólidas com o cimento da verdade que foi revelada. Seu poder está na sua quietude e na sua certeza. Use a sabedoria que o caos deles te deu para reorganizar o seu reino. Afinal, a realeza não se explica. Ela simplesmente define quem pode e quem não pode se curvar em sua presença. Esta nova fase exige mais do que apenas paz, exige soberania inquestionável. Você já viu que eles não conseguem controlar o que sentem ou o que dizem. O destino deles é ser desmascarado. Mas e o seu destino? É aceitar que seu impacto é tão grande que ele naturalmente atrai caos? Ou será que você está destinado a converter esse caos em energia e usá-la para finalmente entender a verdade oculta sobre a sua própria assinatura energética, aquela que faz as pessoas perderem o controle quando sentem sua proximidade? Imagine uma guerra que aconteceu sem você disparar um tiro. Você foi o pivô do caos, o centro de toda aquela explosão de fúria, mas não precisou entrar na briga. Enquanto eles brigavam, expondo suas mentiras e medos em público, você permaneceu intocável, inabalável. Isso não é sorte, é a soberania da sua existência. Você não precisava provar seu valor, pois sua simples presença forçou a verdade que eles escondiam a vir à tona. Você triunfou porque a verdade que você carrega é mais pesada do que todas as mentiras que tentaram sustentar. Seu poder inegável não é sobre o que você faz, mas sobre o que você é.
Você é a pressão silenciosa que faz a máscara deles rachar e desmoronar. Você se tornou o espelho que eles tentaram destruir porque não suportavam a própria imagem refletida na sua calma. A fúria deles não era sobre suas falhas, era sobre a sua luz. Pessoas não perdem o controle, amizades e reputações por quem consideram irrelevante. O nível da briga é a prova inegável da sua verdadeira e perturbadora importância. Agora, você viu o palco deles desmoronar em um show de contradições. Mas existe um nível de percepção muito mais profundo aqui. A razão pela qual eles caíram não foi só o seu impacto, mas o código secreto que rege toda a autossabotagem humana. Se a sua simples presença conseguiu implodir anos de disfarces e negação, o que acontecerá quando você entender a fórmula exata que define o próximo passo deles? Você viu a verdade, escolhido. A explosão deles não foi seu fracasso, mas sim a prova incontestável de que você é importante. Enquanto eles se consumiram no fogo da mentira e do ciúme, você permaneceu de pé, inabalável, no olho da tempestade. Receba esta palavra profética. Aquele caos que eles criaram é sua certidão de poder. Você não precisou lutar, porque sua simples existência obrigou a verdade a quebrar o silêncio e as máscaras caíram. Sua vitória já está selada. Você é o centro que eles jamais conseguirão apagar. Para firmar este decreto em sua vida e receber esta unção, curta este vídeo imediatamente, se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem poderosa com alguém que precisa de clareza. E para selar definitivamente esta vitória que veio através da exposição deles, comente o código 77 aqui embaixo. Declare que você está pronto para viver na plenitude do poder que a verdade exposta de seus inimigos confirmou.